E aí, gente, tudo bem com vocês? Beleza? Cláudio Carrão. Olha, eu vou contar uma história hoje, gente, uma história. A Revolução Constitucionalista de 1932. Revolução Constitucionalista de 1932. O que é uma revolução? É você tirar alguma coisa à força, né? No campo diplomático você não consegue resolver, você acaba tirando à força. Pois é. Gente, vamos ao ano de 1930. Quem era o nosso presidente do país naquela oportunidade? Era o Washington Luiz. Inclusive tem uma avenida aqui em São Paulo, né? Muito famosa, Washington Luiz, aquele corredor ali da Interlago, Rubem Berta, Moreira Guimarães. O Washington Luiz, ali na Zona Sul. Ele era o presidente do país em 1930. Ainda naquela alternância, onde ficava no poder desde 1898 até 1930, estava em vigor a República do Café com Leite, que eram os dois produtos mais valiosos, né, de Minas Gerais e São Paulo. Portanto, eles criaram uma condição junto aos governadores. Os governadores eram uma espécie de cabo político. Eles acabavam controlando ali aquela população, o voto era aberto, inclusive, né? E isso sustentava, ora São Paulo no poder, ora Minas Gerais no poder, né? E, assim, um período ficava um, outro período ficava outro. E naquela oportunidade estava o Washington Luiz, que representava São Paulo. Era um carioca, o Washington Luiz, mas representava São Paulo. E não se sabe por que motivos, por algum motivo, o Washington Luiz não indicou, não passou a vez para um mineiro ser o presidente da República. E aí São Paulo lançou um candidato próprio, que era o Júlio Prestes, e Minas Gerais também lançou seu candidato, fez lá uma espécie de coligação junto com o gaúcho, Getúlio Vargas, e a Paraíba, né, que era o João Pessoa. O João Pessoa era vice do Getúlio Vargas. Então se formou, ficou o Washington Luiz, era o atual presidente, e havia dois candidatos para saber quem ia ocupar o poder. De um lado Júlio Prestes por São Paulo, e do outro lado Getúlio Vargas, que era gaúcho, mas estava representando os mineiros, tendo como vice o João Pessoa da Paraíba. Então quem ganhou as eleições, turma? Quem ganhou as eleições foi o Júlio Prestes. Só para você ter uma ideia, Júlio Prestes acabou ganhando as eleições. Mas houve muita contestação, Os aliados de Getúlio Vargas falaram, ó, rapaz, teve fraude nisso aí, não é possível, né? Então, com se apoiando nessa história de que foi uma fraude, eles acabaram utilizando aquilo como argumento, se juntaram aos militares e foram até o Rio de Janeiro, onde era a sede do presidente, né? Na época do Washington Luiz. Washington Luiz não teve alternativa, turma. Vendo todo aquele pessoal chegar lá, todo mundo armado, ele acabou renunciando, ele acabou deixando a presidência. E quem assumiu? No primeiro momento assumiu uma junta formada por 3 pessoas, né, que ficaram durante 10 dias, e depois, com o álibi, né, de que seria um governo provisório, acabaram trazendo Getúlio Vargas para a presidência da República, né? Então, de cara, turma, Getúlio Vargas, rapaz, eu preciso romper com toda essa política velha que tinha. Não, isso aí não pode continuar. O que é que ele fez? De cara, ele já criou 2 ministérios, que foi o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho era muito importante naquela época, turma, porque no entender do Getúlio Vargas, o trabalhador ele era fundamental para manter a coisa funcionando, a indústria funcionando, né? Ele acabou criando esses 2 ministérios. E de cara ele já retirou todos os governadores que eram presidente das províncias, né? Cada estado tinha o seu presidente. Getúlio Vargas, ó, e também está extinto esse nome de presidente. Presidente aqui sou só eu, tá certo? Então eu vou tirar todo mundo, tá todo mundo demitido. O único que vai ficar é o presidente da província de Minas Gerais. Esse sim, meu camarada, Getúlio falando, né? Meu camarada vai ficar. O resto todos estão demitidos para a rua. E ele acabou nomeando interventores em cada estado, interventores da confiança dele, do Getúlio Vargas, né? Ele considerava muito importante para eles. E de sacanagem, turma, ele acabava para São Paulo nomeando interventores até de outros estados. Claro que a elite de São Paulo não ia aceitar isso. Além de ter perdido essa hegemonia na política, como é que podia um negócio desse, né? Não, só pode ser brincadeira com a nossa cara, né?
Além de tudo, Getúlio Vargas está nomeando interventores de outros estados para nos governar. Né? O mais famoso dele, o João Alberto, né? Que era um pernambucano, que acabou sendo um interventor de São Paulo por muito tempo. Então São Paulo acabou pressionando os interventores. Getúlio Vargas nomeava um interventor, o interventor era o governador, tá turma? O governador do estado. Nomeava o governador e São Paulo ela pressionava até que o cara, não, aqui eu não fico. Né? O interventor falava, aqui eu não fico, e saía. Os interventores saíam. Gente, Getúlio Vargas ele fez muitas medidas. Ele era uma espécie de conciliador, né? Ele procurava agradar tanto a gregos como troianos, tanto a ricos como pobres, né? Essa era a função dele ali como presidente. E o governo dele, não se esqueçam que era para ser um governo provisório. Mas tinha se passado 1931. Vocês se lembram, que certamente ouviram falar, na crise da Bolsa de Nova York em 1929. A crise da Bolsa de Nova York, 1929. Então Nova York era um grande consumidor de café, turma. E café para o Brasil era tudo, principalmente para São Paulo, né? A economia agrícola do Brasil ela se baseava justamente no café que eram produzidas por São Paulo. E como que pode Getúlio Vargas deixar os paulistas de fora da política brasileira? Me fala só como é que pode um negócio desse. Então os paulistas estavam indignados, turma, com isso tudo. Né? Os paulistas estavam indignados, essa é a verdadeira palavra. Então Getúlio Vargas, para agradar, em 1931 falou, gente, chega aí. Os cafeicultores aí de São Paulo, o negócio é o seguinte, ó, vocês sabem que os Estados Unidos, né, é o grande comprador de café de vocês, mas é o seguinte, os Estados Unidos está quebrado. O que é que eu vou fazer? Eu, Getúlio, vou comprar o café de vocês. Tá certo? Eu vou comprar o café de vocês. E ele comprou lá uma infinidade de café, turma. Só para você ter uma ideia, ele acabou vendendo o que ele podia, claro, né, mas acabou sobrando muito café. O que é que ele fez? Queimou 78 milhões de sacas de café. Porque não tinha o que fazer, gente. O objetivo dele era aumentar o preço do café que tinha caído, desabado pelas tabelas com a crise de 1929. Ele comprou e queimou 70... Só para você ter uma ideia, dava para a população do mundo inteiro tomar café durante 3 anos. Então é muita coisa que foi queimada, né? Mas em compensação ele acabou ajustando o preço do café, né? Mas gente, os paulistas estavam muito descontentes, né? Meu, o cara já passou 1930, o finalzinho, né? Que ele foi empossado no dia 3 de novembro de 1930. Já passou o finalzinho de 1930, 1931, 1932 e não faz uma constituição. Como é que pode um negócio desse? Então São Paulo começou a organizar alguns movimentos, né? O Getúlio Vargas, gente, tinha um braço muito importante aqui em São Paulo, que era um partido, o Partido Popular Paulista. Vocês sabem onde ficava esse partido? Ficava ali na rua Itapetininga, Barão de Itapetininga, ali no centro da cidade. Aquela rua Barão de Itapetininga que vai dar na Praça da República. Exatamente ali era a sede do partido. E foi organizado um movimento em 1932. Foi exatamente no dia 23 de maio. Dia 23 de maio de 1932. Foi organizado um movimento com cafeicultores, com estudantes, enfim, né? Não, vamos lá, vamos invadir a sede desse partido aí. Vamos invadir, como é que pode? Vamos pressionar, São Paulo queria pressionar, porque nós já pressionamos os interventores saíam, né? Então vamos pressionar mais, a gente quer mais, né? Vamos pressionar o homem lá. Então foi organizado esses movimentos, vamos invadir, chegaram lá para invadir, no dia 23 de maio de 1932, só que na sede desse partido, gente, tinha gente armado. Meu Deus do céu, tinha gente armado na sede do partido. Né? Porque era um partido formado assim, essencialmente por militares. Era um braço do Vargas que estava em São Paulo. Né? Gente, olha, isso deu ruim, hein? Deu ruim, porque chegou lá e os caras atiraram, gente. Atiraram num pessoal que estava protestando. Né? Morreram algumas pessoas, mas os 4 mais famosos foram aquela sigla do MMDC. Vocês já escutaram falar? MMDC. Isso quer dizer as iniciais ou sobrenome, né, de alguns dos participantes desses 4 que morreram. Que era o Miragaia, era o Martins, era o Drauzio, era o Camargo, era essa sigla MMDC. Tem até uma rua
aqui em São Paulo, se eu não me engano é ali no Butantã, no comecinho da Raposo Tavares. Rua MMDC, vocês podem procurar aí, Rua MMDC. É em homenagem a essa turma. Gente, olha, foi tudo que precisava, porque toda a revolução ela precisa de um mártir, né? Você precisa ter um ideal, toda a revolução. E o ideal foi o quê? Foi esse MMDC, é a morte dessas 4 pessoas, né? Foi a morte dessas 4 pessoas que foi utilizada como bandeira política. Como é que pode um negócio desse? Não, a gente tem que se unir. Aqui em São Paulo, gente, tinha 2 partidos políticos importantes, que eram os Democratas, o Partido dos Democratas, e o PRP, né, que era o Partido Republicano Paulista. Então os 2 líderes se uniram, ó, vamos se unir. Como é que pode um negócio desse, rapaz? 4 pessoas mortas? Não, isso não vai ficar barato, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim, né? Então eles começaram a convocar, ó, pode preparar a população, pode pedir, fazer cartazes, pedir para o pessoal se alistar, que isso a gente vai para cima. A gente vai para cima, isso não vai ficar assim. Então, turma, eles começaram a alistar, alistar as pessoas. Foram cerca de quase 100 mil alistamentos, mas só 8.500 pessoas foram consideradas aptas ali para lutar. 8.500 pessoas. Contra o exército do Vargas, quanto tinha o exército do Vargas? De 18 a 20 mil pessoas, exército treinado. Isso não ia acabar bem, turma. Isso não ia acabar bem, né? E o treinamento dos paulistas? Ficavam 2, 3 dias lá treinando, né? E já iam para a guerra, iam para a luta. Inclusive muitas pessoas, muitas madames acabavam doando joias, né? Para tentar ajudar de alguma forma financeiramente, né? Tentar ajudar de alguma forma ali aquela revolução. Porque naquela época, turma, tudo era resolvido no pau, tudo era resolvido na pancadaria, nas armas. Não é igual é agora, que é tudo no campo diplomático, né? As pessoas conversam, o diálogo é muito importante. Gente, o diálogo é muito importante, né? Você tem que dialogar sempre, esgotar todas as possibilidades. Vocês já viram guerra resolver alguma coisa, gente? Fala pra mim. Não é verdade? Não resolve absolutamente nada, muito pelo contrário, só inflama, né? Aumenta o ódio. O ódio, ele traz mais ódio, não resolve absolutamente nada. E foi o que aconteceu naquela oportunidade ali, né? Tanto é que no dia 9 de julho, gente, no dia 9 de julho, gente, começou o pau. Meu Deus do céu, o negócio foi feio. Eu não queria lá tá pra ver, mas de jeito nenhum. O negócio foi feio, gente, foi feio. Tô falando pra vocês que foi feio. Foram muitas mortes, mais de 600 por parte dos paulistas, né? Há quem diga que mais de 1.000 do outro lado. O negócio foi muito feio, meu Deus do céu. Nessa época, inclusive, o Santos Dumont, que foi considerado o inventor do avião, né? Eles consideravam o inventor do avião, Santos Dumont. Ele acabou se suicidando aqui no Guarujá. Por quê? Ele viu os paulistas possuíam 4 aviões, mas o exército brasileiro possuía muito mais aviões, gente, muito mais poder, muito mais preparado, sabe? Então o Santos Dumont, vendo os aviões do governo bombardeando, o avião do exército bombardeando a cidade de Cachoeira Paulista, aqui ele acabou se suicidando. Não se sabe se foi por isso, tá, turma? Não se sabe se foi por isso que ele se suicidou, mas foi uma coincidência muito grande, né? Justamente no período em que estavam acontecendo esses bombardeios, ele fala, poxa vida, será que eu inventei para fazer isso vendo minha própria cidade passar por uma situação dessa? Será que eu criei para isso? Né? E há quem diga que foi por conta disso que ele acabou se suicidando, Santos Dumont. Gente, mas mesmo o paulista com inferioridade, os paulistas com inferioridades numérica, gente, lutaram durante 3 meses, hein? Não foi fácil, meu Deus do céu, né? Não foi fácil. Inclusive, uma das passagens, por o controle de uma linha férrea que ficava ali entre São Paulo e Minas Gerais, há registro de que mais de 200 pessoas acabaram perdendo a vida durante algumas semanas naquele confronto ali. Gente, olha, não foi fácil, viu? O pau quebrou, foi uma revolução difícil, nessa revolução de 1932. E por fim, claro, os paulistas acabaram se rendendo, não tinham o que fazer, gente. A inferioridade numérica era muito grande, né? Não tinha o que fazer, eram cerca de 8.500 pessoas, ainda com treinamento precário, contra 18 a 20 mil. Quase todo o contingente do exército brasileiro foi colocado à disposição para essa batalha.
E no final o Vargas falou, tá vendo que vocês me obrigaram a fazer? Tá vendo? Aí ele, o que é que ele fez? Tá vendo que vocês me obrigaram a fazer? O Vargas falando, né? O Vargas era um conciliador, gente. Com tudo isso, ele ainda, o Banco do Brasil da época, né? Ele acabou fazendo lá os papéis para indenizar todas as famílias dos perdedores dessa batalha aí, né? Depois ele fez a nova Constituição brasileira de 1934, né? A Constituição que limitava os poderes de presidente. Como assim, Cláudio Carrão limitava os poderes do presidente? A Constituição de 1934. E por que o Vargas fez então? Gente, ele fez a Constituição para atender a demanda daquela oportunidade. Só que depois ele criou uma situação para não usar aquela Constituição, para fechar a Constituição. Vocês entenderam? Então o Vargas era assim, um conciliador. Só para citar um episódio que aconteceu com o Vargas, ele estava no seu carro aqui no litoral e acabou caindo uma pedra no carro dele em 1933. Não foi uma pedrinha não, uma pedra gigante caiu em cima do carro dele, né? Ele andando ali tranquilamente. Inclusive o motorista acabou morrendo, a primeira dama acabou sofrendo ferimentos, o Vargas teve um problema nas pernas, né? Então, gente, foi um período muito difícil, um período que o negócio pegou, viu? Um período que não foi fácil para o Brasil. E naquela época a população acabava vestindo a camisa, né? Comprando a briga. O que não acontece muito hoje, guardado as devidas proporções, né? Então foi isso que aconteceu, foi a Revolução Paulista de 1932, né? Que deixou aí essa infinidade de mortos que não acrescentou tanto assim, digamos assim, para a história do Brasil, né? E ficou a lição para que as coisas sejam resolvidas num campo diplomático, né? Então, o que gerou? Gerou que o Getúlio Vargas, por exemplo, ele concedeu voto para as mulheres, né, a partir dessa revolução, né, para tentar agradar de alguma forma os paulistas. Ele deixou os paulistas nomear interventores aqui para São Paulo. Ele criou essa nova Constituição, né, que era dos anseios dessa revolução, era que tivesse uma Assembleia Constituinte, né, que foi criada em 1933 e que resultou com a Constituição de 1934, né, que passou até, hoje você tem reflexo disso aí, dessa revolução. Por quê? Foi criada a carteira de trabalho, jornada de 8 horas, férias remuneradas, tudo foi dessa época aí. O voto secreto, né, o voto para as mulheres, né, tudo foi criado nessa Constituição aí. Só que o Vargas depois, né, em 1935, ele decretou o estado de sítio, porque essas revoluções elas não terminaram aí não, né? Depois vieram oligarquias contra ele e o Vargas pode vir porque aqui, entendeu? Então ele decretou o estado de sítio, ele utilizou todo essas revoluções aí, todos esses argumentos para criar o estado de sítio, né? Que aí fica para um outro episódio. Eu quero agradecer desde já o carinho de todos, muito obrigado. Espero ter esclarecido um pouquinho a respeito da Revolução Constitucionalista, né? Muita gente parava, me perguntava, e aí, Cláudio Carrão, e essa Revolução Constitucionalista? Porque hoje é feriado aqui na cidade, né? E as pessoas, feriado? Mas feriado do quê? Revolução Constitucionalista? O que é que foi isso? E foi esse movimento importante aí que aconteceu, turma. Eu falei, eu vou contar na internet a história, tá certo? Fico por aqui, muito obrigado pelo carinho de todos, voltem em outra oportunidade, um grande abraço a todos aqui, Cláudio Carrão.